Olá, o pessoal tá entrando. Vamos dar mais um tempinho para começar, tá? Aguardando um pouquinho para dar o horário para a gente iniciar. Só mais um tempinho. Isso. Os comentários eles estão desativados, tá, gente? Então, ao final a gente vai reativar para tirar algumas dúvidas para quem quiser participar, tá? E aí vamos dar só mais um tempinho para a gente iniciar. A professora Taiane vai entrar com a gente também, daqui a pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Um tema inovador, é um tema novo. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente começar pontualmente, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Pati, Fernanda, isso. Muitos alunos, Anne, Jackson, Maria Clara, isso. Obrigada a todos pela participação. Gente, nós já estamos iniciando. Então, vamos começar, né? Boa tarde a todos. Tá todo mundo em casa aí? Todo mundo no devido distanciamento social, né? Esse é um momento que a gente aproveita, né, para aprender outras coisas, para inovar, para ter criatividade, para estudar um conteúdo, para aprender um conteúdo novo, né? Então, eu espero que todo mundo esteja em casa e consiga aproveitar bem esse momento, tá? A professora tá tendo um probleminha para entrar. Vou só esperar ela entrar para a gente começar. Vamos lá. Então, enquanto a professora Tayane entra, né, vou me apresentar. Oi, Aí ela... oi, consegui. Isso, ótimo. Deu certo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Stephanie, eu sou dentista, mestre em ciências da saúde, especialista em ortodontia, né? Eu sou professora da FCO e eu atuo na clínica de odontopediatria e ortodontia. Essa disciplina ela é dividida em 3 semestres, né? No quinto, sexto e sétimo período, e a gente trabalha no atendimento integral da criança, né? Atendimento da criança como um todo. Desde dos seus hábitos alimentares, hábitos de higiene, alimentação, o tratamento restaurador, o tratamento da oclusão da criança. Então, a gente trabalha no atendimento integral dessa criança, né, em diversos estágios de desenvolvimento. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é novo, né, relativamente novo, né, professora Tayane, e que é muito relevante dentro da odontopediatria, né? A professora Tayane vai se apresentar também. Olá, pessoal, boa tarde. Eu acredito que todo mundo que está online aí já me conhece, mas não, acho que nem todo mundo, não sei, primeiro período ainda não tem aula comigo, mas quem não tem aula comigo ainda aí do primeiro período a gente vai se encontrar logo logo. Meu nome é Tayane, eu sou mestre e doutoranda em odontopediatria, atualmente eu estou fazendo doutorado na área. Inclusive que foi onde me despertou esse interesse pelos compômeros coloridos, vou falar durante a nossa live. Atuo como professora, né, da instituição, como professora da FCO, trabalho aí no segundo período, na disciplina de anatomia, trabalho também nas clínicas de odontopediatria, no quinto período, sexto período.
sétimo período, estamos também no oitavo período, e quase todos os períodos, né? Trabalhando aí comigo, no nono período também na clínica de pacientes com necessidades especiais. E na maioria dessas disciplinas eu trabalho junto com a professora Stephanie. Então, a professora Sim. Stephanie é minha parceirona aí dentro da instituição. Agradeço muito a FCO pelo convite, a professora Patrícia, que está aí também. Muito obrigada pelo convite. Queria mandar um beijo para a Isabelinha e Michele, que entraram aí agora, né? São professoras também da odontopediatria. Eu queria agradecer a FCO por esse convite. Eu acho muito interessante, muito importante a gente trabalhar nesse momento de quarentena, a gente trabalhar esses temas que são atuais e que é um momento para ser discutido, né? Então, essa live ela é muito importante, essas lives elas são muito importantes. Então, parabéns aí à instituição pela iniciativa, né, professora Stephanie? Eu acho que é muito bacana esse nosso bate-papo online. E isso eu queria dizer que a gente está aqui, né, trabalhando a todo vapor para poder oferecer o melhor para vocês. A gente está à disposição para tirar dúvidas, né, para dar o nosso melhor dentro desse momento, né, que não deixa de ser um momento de grande aprendizado. Eu acho que todos nós estamos aprendendo muito, né, o corpo docente, os Com alunos. certeza. Então, esse momento de crise, né, é um momento de aprendizado onde a gente consegue crescer aí com a crise. Então, acredito que a gente está conseguindo aproveitar bem. A gente está trabalhando a todo vapor para oferecer o melhor para os nossos alunos, né? Exatamente. Acho que todo mundo está crescendo um pouquinho e, inclusive, eu estou muito orgulhosa dos nossos alunos que estão participando muito das aulas online, estão estudando, estão se dedicando e agradecer muito o apoio desses alunos nesse momento, né? A gente tem recebido tanto carinho, tanto apoio desses alunos. Muito obrigada aí. E a gente, juntos, nós vamos sair mais fortes de tudo isso. Está todo mundo crescendo e aprendendo um pouquinho nesse momento. Estamos aprendendo a utilizar novas ferramentas, né, e que vão ser úteis aí futuramente, quando isso tudo passar, nós ainda vamos ter outras oportunidades nesse processo de ensino-aprendizado, né, professora? Com certeza. E aí, falando, né, um pouquinho de tudo isso, a odontologia, a odontopediatria, ela vem evoluindo de forma significativa nos últimos tempos, né, nas últimas décadas. Antigamente, os tratamentos, eles eram menos conservadores, né, a dentadura decídua, ela era vista como não tão importante assim. Então, a gente conseguiu, né, dos últimos anos, tirar esse estigma que o dente decíduo não é importante. Sendo que a gente sabe que a manutenção dos dentes decíduos para a formação da dentadura permanente, para o estabelecimento de uma oclusão, né, melhor no futuro, é importante. Então, a gente tem buscado cada vez mais materiais que sejam biocompatíveis, que sejam duradouros, que sejam de fácil manejo na odontopediatria. Então, os materiais eles têm evoluído bastante, né, no decorrer do tempo. E aí nós buscamos materiais que tenham algumas características, né? Dentre elas, nós buscamos rápida aplicação, já que a criança ela necessita de ter esse atendimento mais rápido, já que a criança nem sempre ela aceita bem o tratamento, então é importante que o atendimento seja rápido ali, né? Para que a criança não fique cansada. Deve ser um tratamento simples. O material de escolha, ele de preferência, ele deve ter flúor, né, que vai atuar ali na liberação e na proteção dos dentes. Então, a liberação de flúor é um fator que a gente deve considerar quando a gente escolhe um material restaurador para as crianças. A estética, né, que vai variar do conceito de estética de indivíduo para indivíduo. A gente vai ver mais à frente que o conceito de estética para os pais é um, o conceito de estética para a criança é outro. Então, e a resistência, né? A resistência é outro fator que a gente deve considerar, porque a restauração ela deve ficar na boca da criança ali tempo suficiente até a troca do dente decíduo para um dente permanente. Então, são essas características que a gente busca no material restaurador. E aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as resinas coloridas, né? O que são essas resinas coloridas? É uma resina que não é resina, né? É uma resina que a gente chama de compômero, né? Que na verdade é um compósito modificado, né? Com ionômero de vidro,
e poliácidos. Então, ele tem características da resina e ele tem características do ionômero. E tem aquela particularidade na odontopediatria que a gente consegue adicionar um componente de cor, né? Esses compômeros, eles são ativados pela luz e pela reação química. Então, há uma reação ácido-base com a superfície dentária, né, onde há uma contração e uma polimerização daquele material. Então, é um material que é indicado para odontopediatria por ter características mecânicas eficazes e por ter aquela característica da cor, né, que encanta a criança também. Com certeza, professora Stephanie, né? A professora Stephanie explicou muito bem aí o que seriam, então, essas resinas coloridas, que na verdade são compômeros, né, modificados aí pelos poliácidos. Bem, pessoal, antes de começar a falar dos compômeros em si, eu queria deixar claro que tudo que a gente vai falar aqui não é embasado simplesmente em opiniões, né? Não é a minha opinião, a opinião da professora Stephanie. Na verdade, é embasado na literatura, o que a evidência científica tem dito até o momento sobre esses materiais, né? Então, alguns colegas, alguns alunos me questionam assim, professora Taine, você gosta desse material? Então, na verdade, não é se eu gosto desse material, a gente pode utilizar esse material, tem evidência científica desse material? Sempre, pessoal, que surge um material novo na odontologia, a gente trabalha com saúde, então é uma coisa muito séria. Então, sempre que surge um material novo, a gente tem que correr para o PubMed, pesquisar, ver o que a evidência científica fala sobre esse material, ver se a gente pode utilizar ou não, ver se ele é indicado ou não. Então, sempre pesquisar, tá? Então, pesquisem sobre todos os materiais que vocês estão utilizando antes de comprar, de adquirir ou algo nesse sentido, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né, professora Stephanie? Que está tudo embasado nas evidências. Outra coisa que eu queria deixar claro, pessoal, a mensagem inicial que eu quero passar para vocês é da seriedade que exige em ser um profissional que trabalha na odontopediatria e no atendimento odontológico infantil. Né? Às vezes as pessoas confundem um pouco a odontopediatria com algo muito, como é que eu posso dizer, muito divertido, tem como ser divertido sim, a gente vai falar sobre isso, mas ele é uma área muito séria, porque a odontopediatria é saúde, e é saúde da criança. Então, a gente tem que tratar a odontopediatria com muita seriedade. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre compômeros coloridos, nós não estamos falando simplesmente de diversão, nós estamos falando de seriedade, nós estamos falando de restabelecimento da saúde bucal da criança. Então, quando eu falo nas nossas aulas de que a odontopediatria tem que ser levada a sério, não é em nenhum momento que eu estou querendo me afastar do lúdico. E a aula de hoje justamente prova isso, né? Não é que eu estou querendo me afastar do lúdico de jeito nenhum. A gente sabe que o lúdico reduz o medo e a ansiedade da criança no tratamento odontológico. Então, quando a gente vai atender uma criança, nós temos que considerar, sim, o lúdico. Né? E os compômeros coloridos, eles trazem aí o restabelecimento da saúde bucal da criança, utilizando também o lúdico. Claro que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com os excessos, com os exageros, né? Lembrando que se eu estou falando que a odontopediatria é coisa séria, eu não posso em nenhum momento desrespeitar, por exemplo, as normas de biossegurança, que foram faladas muito bem na live passada com o professor Neilo e com a professora Isabela, né? Eles falaram bastante aí sobre a biossegurança. Então, quando eu falo da seriedade, é da gente não exagerar no lúdico e desrespeitar a biossegurança, às vezes exagera um pouquinho com fantasias, né, ou algumas coisas que podem sair um pouco da seriedade que envolve a odontopediatria. Porque o paciente que chega no nosso consultório, ele geralmente chega com febre, muitos, né, chegam com febre, principalmente nesse momento de pandemia. Eu estou recebendo muito o quê? Paciente com o rostinho inchado, com febre. Então, os pais, eles esperam um atendimento muito voltado para a seriedade, os pais, eles esperam ver um profissional que está embasado na literatura, né, que estudou muito sobre o assunto, que está ali e que tem propriedade para atender o seu filho. Então, a gente tem que utilizar o lúdico, mas sem esquecer da seriedade que envolve a saúde. Né? E os compômeros coloridos, professor Stephanie, eu acho que ele traz muito isso. Ele traz a seriedade de restabelecer a saúde e traz o lúdico quando ele se torna colorido. Né? Então, eu acho muito interessante. Veja bem, pessoal, não sou contra de jeito nenhum lúdico, tá? Pelo contrário, no meu consultório a gente trabalha também com alguns materiais lúdicos, mas, por exemplo, quando a gente vai utilizar a técnica falar, mostrar, fazer, né? Por exemplo, com esses compômeros,
a saúde principalmente. Com certeza, né? E tudo tem indicação, né? A gente fala muito do apelo estético. A estética ela vai depender de paciente para paciente. Tem paciente que vai adorar utilizar uma resina colorida, né? Tem esse apelo de ser colorido, a criança gosta, ela aceita melhor o tratamento, sobretudo se forem crianças menores. Então, a gente consegue restabelecer a oclusão, a saúde bucal daquela criança, utilizando o lúdico. Então, de forma alguma, a saúde bucal dela vai ficar comprometida, né? E ela aceita bem o tratamento. Né? Então, nós temos algumas indicações, né? Eu posso colocar em qualquer dente, né? É qualquer dente que eu posso utilizar essas resinas coloridas. Tem variação de dente anterior para dente posterior, né? Então, são algumas coisas que a gente deve se perguntar quando a gente vai escolher esse tipo de material. Então, quais seriam aí, professora Stephanie, as indicações para esse material? Fala um pouquinho para a gente, vou complementar aí também. Pessoal, antes da professora Stephanie responder, Sobretudo. Desculpa te interromper, professora. Nós vamos falar um pouco sobre a indicação desses materiais, sobre as vantagens, sobre as desvantagens, sobre a aplicabilidade na odontopediatria. No final, a gente vai conversar bastante sobre essa aplicabilidade. Marca comercial, que é mais utilizada, que tem sido mais relatada nos estudos. E vamos falar também sobre preço, sobre tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje, tá? Para que vocês realmente conheçam esse material. E vamos iniciar falando então sobre a indicação, né? Deixa a professora Stephanie falar um pouquinho aí. Então, eu posso utilizar em dentes anteriores? O que vocês acham? Dá para usar em dente anterior? Os dentes anteriores não são os mais indicados, devido à resistência mecânica, né? Sendo mais indicada para dentes posteriores. E devido também, pessoal, a cor, né? Às vezes não agrada, sobretudo os pais, utilizar uma resina azul e um incisivo central. Então, normalmente a gente vai utilizar essas resinas coloridas para dentes posteriores. E aí, eu posso usar em qualquer dente posterior? As contraindicações são semelhantes à da resina, né? Em cavidades profundas, eu não devo utilizar o compômero ali integralmente, né? Eu devo dar preferência pelas cavidades médias e rasas. A não ser que eu faça uma base de ionômero, mas normalmente se for Sim, profundo, eu já restauro todo, né? Com com ionômero para não resina. precisar de fazer Com ionômero. esse sanduíche, enfim. Então, a indicação é basicamente para dentes posteriores, em cavidades rasas e médias, tá? Cavidades profundas eu dou preferência ali para o ionômero. E aí, eu tenho várias opções de cores, né? Tem várias, as marcas comerciais, elas colocam várias cores. E a criança, ela se sente feliz em poder escolher, né? Eu posso perguntar, você quer seu dente qual cor? Rosa, azul, verde? Então, a criança ela tem a oportunidade de escolher isso, né, Tayane? Exatamente. Deixa eu ver, professora, se eu consigo mostrar para os nossos alunos essas cores aqui, ó. Tá vendo ali? Peraí. Isso. Tá dando para ver aí, professora Stephanie? Sim, dá para Então, nós ver. temos uma apresentação aí, pessoal, nessa marca que nós estamos mostrando para vocês, de 8 cores, né? Então, tem laranja, azul, o rosa pink, que é meu favorito, né? Então, tem várias cores aí para a gente utilizar e trabalhar com o lúdico aí na criança. Só complementando um pouquinho com relação à indicação, que a professora Stephanie falou muito bem, nós temos que lembrar quais são as cavidades que nós vamos utilizar, né? Então, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 5. Essas são as indicações aí em relação a esse material, tá? E com relação à apresentação desse material, professora, que é sem dúvidas uma vantagem, fala um pouquinho aí pra gente, que eu vou tentar colocar aqui na imagem para eles enquanto você vai falando. Então, essa resina, ela se apresenta através de uma seringuinha, né? Que a professora Taine está mostrando nessa imagem. Então, eu não tenho necessidade de uma placa de vidro ali para manipular, né? Às vezes eu tenho que mensurar uma quantidade de pó de ionômero, uma quantidade de líquido de ionômero. E aí, já vem a quantidade adequada de manipulação, o que diminui a possibilidade de erro e faz com que a gente ganhe um tempo de trabalho.
Oi, desculpa, travou um pouquinho aqui para mim. né? Não, Então, mas deu certo aqui agora. esse tipo de apresentação facilita bastante o nosso uso no dia a dia clínico, né? E aí, nós temos um passo a passo semelhante ao que a gente usa para outros materiais também. É importante avaliar meu paciente como um todo, né? Eu faço aquela anamnese geral, eu entrego para o meu paciente um diário dietético, onde eu vou ver o perfil desse paciente, né? Se ele tem uma alimentação muito carogênica ou não. Eu questiono para ele sobre hábitos de higiene oral também. Eu avalio cada dente do meu paciente, se tem placa, se tem cárie, né? Enfim, eu avalio meu paciente como um todo e eu posso escolher, né, definir um dente ali onde eu vou utilizar aquela resina colorida. E aí a gente vai seguir um passo a passo, né? A professora Tayane vai mostrar para vocês nas imagens como que é esse passo a passo que a gente vai seguir, tá? Exatamente. Pessoal, queria dar destaque nessa fala da professora Stephanie, que é extremamente importante. Eu costumo dizer que mais importante do que o material que eu vou colocar ali é eu lembrar que eu preciso restabelecer a saúde dessa criança. Eu preciso inicialmente quebrar esse desequilíbrio, né? Eu preciso criar um equilíbrio na saúde bucal dessa criança. Por que que eu tenho essa cavidade? Então, tratar da criança não é simplesmente tampar o buraquinho ali, não é com o material que eu vou tampar aquele buraquinho ali, é por que que aquela cavidade está ali. Então, eu preciso tratar a doença cárie antes de pensar em qual material restaurador que eu vou utilizar. Vocês, nas aulas de odontopediatria, acredito que todo mundo aqui, né, já viu sobre diária alimentar, já viu sobre técnicas de escovação. Então, tudo isso tem que ser conversado com os pais. A gente precisa entender por que que essa criança está com a doença cárie. E a gente precisa controlar essa doença cárie. Controlar como? Com bastante educação em saúde, pessoal. Os pais, eles precisam de orientação, eles precisam de ajuda nesse momento que a criança está com essa doença cárie em cavidade bucal. Então, a gente precisa trabalhar com a higiene, trabalhar com a educação em saúde antes de pensar no material restaurador que a gente vai utilizar. Se o material restaurador de escolha for o compômero, eu vou passar o passo a passo para vocês agora. Lembrando que o primeiro passo para a utilização desse material é a remoção da dentina cariada, né? Nós estamos num momento, pessoal, numa fase de odontopediatria minimamente invasiva. Então, nós não faremos remoção total da cárie. Não faremos a remoção total, a remoção parcial que será feita, tá? E como que é feita a remoção parcial da cárie? Nós vamos remover apenas a dentina infectada e deixar a dentina afetada na parede pulpar. Então, nós vamos remover a dentina infectada, tirar todo o tecido amolecido e deixar ali a dentina afetada, tá? Porque se a gente remover totalmente esse tecido, a gente pode gerar aí uma exposição pulpar, aumenta o risco para exposição pulpar. Não tem necessidade, nós temos que ser minimamente invasivos na dentição decídua. Tá? Então, fizemos a remoção parcial da cárie, agora a gente vai lavar essa cavidade. Lembrando que, se nós estamos falando de compômeros, eu costumo brincar que os compômeros, eles estão aí, tá entre a resina e entre o ionômero, né? Tem um estudo até que fala que é 20% de ionômero, 20% de resina, enfim, ele está ali no meio. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer esse tratamento sobre isolamento absoluto. Claro, pessoal, que eu, como odontopediatra clínica, eu entendo algumas limitações que podem acontecer. Apesar de que eu sempre vou optar pelo isolamento absoluto enquanto for possível. Uma dica que eu dou, inclusive, é que o isolamento absoluto, ele ajuda até no condicionamento da criança. Ela tende a apresentar um comportamento melhor depois que a gente isola, tá? Mas claro que eu entendo algumas limitações, já até discuti isso com alguns colegas. Mas se você não está utilizando um isolamento absoluto, a gente precisa controlar essa umidade bem feita com isolamento relativo, tá? Então, o ideal é isolamento absoluto, remoção dessa dentina cariada e agora a gente vai lavar essa cavidade. Pode lavar com clorexidina 0,12%, pode lavar com água de cal, enfim, lava a cavidade e seca. Secamos a cavidade, agora nós vamos utilizar o sistema adesivo, não é isso, professora? Então, nós vamos utilizar o sistema adesivo, ativar, né, fotoativar esse sistema adesivo, e aí, posteriormente, nós vamos colocar esse compômero na técnica incremental, tá? Não é como a resina Bookfill. Então, nós vamos utilizar a técnica incremental, vamos fazer ali, devolver a anatomia do dente, né, tentar ao máximo devolver ali a anatomia do dente,
Mais uma vez, eu, como odontopediatra clínica, eu entendo algumas limitações em relação ao comportamento da criança, mas a gente vai tentar ao máximo, né? Devolver essa anatomia desse dente descido, checar a oclusão, vamos fotoativar, desculpa, né? Incrementos, visualizar com relação à oclusão, ver se não está alto ali, remoção dos excessos, e aí a gente finaliza a nossa restauração, tá? Quer complementar alguma coisa, professora Stephanie, em relação ao passo a passo? A questão do sistema adesivo, né? É mais utilizado o sistema adesivo de um passo, onde o Sim. prime ele já está com o ácido ali inserido. Então, quando a gente usa esse sistema adesivo de um passo, a gente ganha um pouco de tempo de trabalho, né? O que é fundamental para tratamento de criança. Então, ganhar um pouquinho de tempo ali ajuda, né? Na verdade. Professora, eu vou só mostrar umas imagens aqui para eles, ó. Aqui, ó, só mostrando a fotoativação aqui do material. Deixa eu ver aqui, um minuto. Para que vocês consigam visualizar melhor um pouquinho, essas restaurações já na cavidade, ó. Peraí. Ah, isso. Tá dando para ver a restauração, professora? Sim, tá dando para ver. Bacana, né? Roxinha, né? Então aí, isso. Roxinha, ela tem um glitter também, que eu acho super fofo. Muito bacana, né? Essa aí é a restauração já finalizada, o procedimento já finalizado. Que aqui na live é um pouquinho complicado a gente mostrar todas as imagens. É claro que esse material a gente pode disponibilizar, tem artigos também, para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto. É só entrar em contato com a gente, né, professora, que a gente disponibiliza. Sim. E aí a gente pode discutir isso de várias formas, enfim, falar um pouquinho mais desse passo a passo depois, no segundo momento, né? E quais que são as vantagens, né, gente, da gente utilizar? A facilidade de uso, é um material, né, de fácil manipulação, como a gente falou. Ele apresenta uma estética favorável dentro do parâmetro ali da criança, né? Boas propriedades físicas, então é um material que vai ficar ali na boca da criança por um tempo significativo. Ele libera flúor, que é uma característica fundamental, e tem uma dureza superior ao CIV. Então, é uma indicação forte também, né? Como contraindicação, né? O que contraindicaria o uso desse tipo de compômero? Ele tem uma menor liberação de flúor que o CIV, né? Ele tem uma menor resistência do que a resina ela é mais rígida, ela é mais dura, né? Conforme a cor que a gente escolher, né? Tem alguns artigos que falam isso. A dureza da resina ela pode ser alterada. Então, as diferenças de cores também podem alterar nessa dureza. E outra questão importante também é a contração do material. Então, eventualmente, esse material pode sofrer alguma contração, né, ali na região marginal, onde pode depositar ali um pouco de placa e ter uma cárie secundária. Então, são fatores que a gente tem que avaliar também nessa escolha do material, né? E aí, nós temos aplicações na ortodontia também, né? Puxando para o meu lado. Então, eventualmente, nós vamos realizar em alguns pacientes a confecções de pistas diretas. Essas pistas diretas, ao invés de fazer com a resina tradicional, né, A1, A2, eu posso utilizar uma resina colorida, o que vai motivar o paciente ali no seu tratamento ortodôntico. Então, é indicado para esses casos também, né, onde eu tenho que colocar uma resininha ali na oclusal do paciente. E também em casos de pacientes que sofreram fratura, que caíram, né, e eu preciso de fazer uma contenção dos dentes, eu posso utilizar essa resina ali na vestibular, que ela vai ficar aceitável para a criança, né? Vai aparecer um aparelhinho colorido ali e ela vai aceitar melhor também, tá? Tem até uma imagem sobre isso, não tem, Thay? Eu tenho uma imagem, professora, mostrando aquela questão que eu estava discutindo sobre as contenções. Deixa eu Sim. mostrar aqui para vocês. Opa, aqui. Olha aí, pessoal. A contenção. Aqui no caso, essa é uma imagem da professora Alessandra, tá? E aqui a gente pode visualizar que essa criança ela teve um trauma,
né? Um trauma na dentição decídua, e aí foi colocado uma contenção. E nessa contenção foi utilizado o compômero colorido. Eu achei muito interessante porque o trauma, ele gera uma certa ansiedade na criança, né? Então tem como tornar esse momento um pouquinho mais agradável através do lúdico, né? Olha que bacana que ficou aí. A criança, Me lembrou ela muito, aceita professores, bem. me Ela lembrou aceita muito, bem porque professor. parece um aparelho, né? Então ela acha bonito, acha Isso. legal. Não, quando eu vi esses compômeros coloridos, a primeira coisa que eu pensei foi nas borrachinhas da ortodontia. Falei, Aham, gente, criança adora essas coisas coloridas assim. Com certeza a aham, aceitação para criança é bem positiva, né? aham. Para criança a gente não tem dúvida, né? Ela aceita bem. Deixa eu só mostrar mais umas imagens aqui sobre o processo restaurador, aqui também da professora Alessandra. Olha aí, pessoal, aqui, né, uma lesão classe 2 e ali uma lesão classe 1. Tá dando para visualizar? Sim? Sim, tá dando Né? pra ver. Então, tá dando para ver. Então, esses são os compômeros coloridos aí. Pessoal, então, sobre a aplicabilidade na odontopediatria, é importante a gente falar algumas questões, fixar, né? Até reafirmar algumas coisas aí que já foram ditas, mas que a gente precisa falar um pouquinho mais. Primeiro ponto, motivação. Motivação do paciente é extremamente importante. A gente sabe, principalmente quem trabalha com a clínica de odontopediatria mesmo, que às vezes o mais importante realmente é eu conseguir restaurar esse dente da criança. Às vezes não é nem o material que eu vou utilizar, mas eu preciso conseguir selar aquela cavidade, eu preciso conseguir restabelecer de alguma forma esse problema, né, essa cavidade. Então, tudo aquilo que motiva o paciente, ele é bem-vindo. Claro, se tiver registros na literatura de que as propriedades são adequadas, de que eu posso utilizar, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E alguns colegas, professor Stephanie, me questionaram com relação, Tayane, você acha isso bonito? Você acha essas resinas bonitas? Professor Stephanie, bonito para mim é o dente com saúde, na verdade, né? O dente que não tem cárie, para mim o mais lindo é esse, é o dente que não tem nenhuma lesão cavitada, esse é o ideal. Mas a partir do momento que a gente vai restaurar uma cavidade, o que não é bonito é o dente cavitado, é uma lesão de cariativa, então isso que não é bonito. Então, a partir do momento que a gente vai restaurar, que eu vou ter que falar do bonito, né? E é importante a gente lembrar também, professora, que será que o que é bonito para mim é bonito para uma criança de 3 anos de idade? Né? E Sim. sempre que a gente vai fazer o tratamento restaurador no paciente adulto, a gente considera também a opinião do paciente adulto, né? O que ele considera como bonito. Então, por que no paciente infantil eu não vou considerar também o que ele considera bonito? Né? Eu tenho que pensar também, né, na opinião desse mini paciente de 3 anos de idade. Só que eu quero deixar claro, pessoal, que o principal tomador em relação às questões que envolvem a saúde da criança é o pai, são os pais, o pai e a mãe. Então, são os pais que são os tomadores de decisão. Então, eu não posso oferecer para esse paciente uma resina, um compômero colorido, principalmente por ser um material novo, sem antes conversar com os pais. Né? Mas eu já deixo claro que os pais, eles são muito aliados quando eles entendem o procedimento. Mostra que você está fazendo isso embasado na literatura. Pessoal, os pais, eles querem sempre o melhor para os seus filhos. E quando o dentista deixa claro que aquilo é o melhor naquele momento, os pais são nossos aliados. Eu sei que às vezes tem algumas resistências, por exemplo, com material flúor. Né? Tem pais que às vezes já chegou no meu consultório questionando um pouquinho a utilização do flúor, mas a partir do momento que a gente fala dos benefícios, da importância daquele material para a saúde da criança, esses pais eles são fortes aliados e a gente nunca pode esquecer disso. Não tem como a gente ter um sucesso no tratamento odontológico infantil se a gente não tiver os pais do nosso lado. Os pais eles precisam entender o porquê que a gente está utilizando aquele material, por que a gente está fazendo daquela forma. Os pais eles são os nossos principais aliados aí no restabelecimento da saúde da criança, tá? Então, sempre conversar com os pais
antes de utilizar esse material. Para a gente ter essa aceitação, tanto da criança quanto dos pais, tá? Então, com relação... desculpa, professora. Não, na verdade, só te interrompendo, desculpa, Tayane, a gente oferece, né, uma coisa a mais para os pais, né? Ele pode escolher entre uma resina colorida, que talvez aquele paciente ele aceite melhor, ou não, né? Quando eu demonstro que eu tenho novas opções, novas possibilidades, né? Eu mostro para o pai que eu estou estudando, que eu estou me atualizando, né? E o pai consegue escolher ou não por aquele material, né? Mas quando ele percebe que você oferece um material novo, que pode ser uma solução para o filho dele, ele costuma receber isso muito bem. Com certeza, né? Só continuando aqui, eu queria falar também sobre a idade do paciente. A gente sabe, aí quando a gente fala muito isso nas aulas de manejo comportamental, sobre as fases de desenvolvimento da criança. Então, tem técnicas voltadas para a fase de desenvolvimento da criança, tem lúdicos voltados para cada fase de desenvolvimento. Então, muito cuidado também na hora de utilizar esses compômeros, se atentar aí à fase em que a criança está, né? Tem crianças ali, gente, às vezes de 9 anos de idade, que ela já está se achando ali pré-adolescente, já vai falar, não, tia, eu não quero, né, a colorida, não. Eu quero a cor do dente. Então, sempre se atentar à fase em que a criança está, ouvir essa criança, né? Mas eu acredito que o colorido, ele sempre atrai um pouquinho mais mesmo, né, professora? Como é que são as crianças aí nessa faixa etária de 9 anos com relação aos aparelhinhos? Em relação aos aparelhos ortodônticos, eles querem coloridos, com glitter, figurinha. Então, eu acho que na verdade é poder escolher, né? Quando a criança ela Sim. sente que está participando do tratamento de alguma forma, que ela pode escolher alguma coisa, né? Ela adere bem, né? Ela sente que a opinião dela faz diferença, né? Então, sempre Exatamente. oferecer. Uhum. Outra coisa, pessoal, em relação à liberação de flúor. Então, o compômero, uma das vantagens é que ele libera flúor. Porém, tem alguns estudos que falam que a gente tem que avaliar isso com um pouquinho de cautela, porque ele não libera flúor da mesma forma que o ionômero. Então, às vezes, se a gente está diante de um paciente que tem muitas lesões de cárie ativa, então talvez seja interessante a gente utilizar um material que, né, tem essa liberação de flúor maior, tentar inativar primeiro essas cavidades antes de trabalhar com material que não está tão consistente ainda na literatura com relação a essa liberação de flúor. É importante a gente deixar isso claro também, né? Isso vai interferir. E características da cavidade, com certeza, né? Lembrar ali que a cavidade muito profunda, ela não vai ser indicada a gente utilizar o compômero, assim como não é indicada a gente utilizar a resina nos dentes posteriores, em cavidades muito profundas, né? A gente tem que fazer uma proteção ali com o ionômero. Então, sempre se atentar também às características dessas cavidades. Agora, uma pergunta, professora Stephanie, que muitos me fazem, ninguém fez aí, né? Muitas perguntas que eu recebo em relação aos compômeros, é sobre o preço. E aí, é barato, é caro isso? Deixa eu pegar aqui nos meus E slides, aí, gente, que é eu tenho aqui. barato? Acho que tudo tem custo, né? A gente tem que saber repassar isso ali para os pais de forma que ele fique feliz em pagar, né, o preço que vale o tratamento. Então, é claro que tem um custo, né? Será que é mais caro? Professora Stephanie, eu já adquiri esses compômeros e como você topa tudo, eu sugiro a gente fazer um hands-on. O que você acha? Um hands-on na clínica, escola ou nas ligas, enfim, a gente trabalhar, né? Vamos pegar esse Podemos material aí fazer. para que esses alunos consigam ver essa consistência desse material, ver a aplicação na cavidade. Eu acho que vai ser interessante. O que você acha? Com certeza, eles vão poder ver na prática como usar, como aplicar, se é fácil, né? E até futuramente a gente pode aplicar nos pacientes aqui para ver se os pacientes aceitam bem ou não, né? Deixa eu Sem dúvida. mostrar um pouquinho aqui sobre os valores. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para visualizar aí? Ó, isso aqui foi numa dental na internet, né? Eu olhei numa dental na internet e aí estava esse valor, a partir de R$ 107,46, né? Não está disponível nessa dental. Tá vendo essa bola aí? Então, ela tem nessa dental nas cores rosa
e azul disponível, né? E aí tem esse valor, acho que é aproximadamente, é os valores aproximados mesmo das resinas, né, que a gente já utiliza. Então, ele não tem um valor muito acima da média, não. Né? Então, é isso mesmo, cabe no bolso, dá para adquirir, Comprar. caso alguém queira trabalhar. Né? E como eu disse, o mais importante é eu saber se esse material, ele realmente ele tem boas propriedades, se eu posso utilizar, se ele tem boas propriedades e ele ainda te ajuda na motivação da criança, ele é bem-vindo na odontopediatria, com certeza. Sem Né, dúvida. professor? E aí, de pergunta também que o pessoal fez antes da live, né? Eu vi eles perguntando se pode, professora Tayane, ser utilizado em dentes permanentes? Pode, Ah, não pode? sim. Então, pessoal, estava lendo até um artigo hoje, inclusive eu aproveitar para mandar um beijo para a equipe de pesquisa lá de Diamantina, em especial para o Lucas, que disponibilizou vários artigos, né? A gente começou a discutir sobre isso tem uns 2 anos, mais ou menos, na nossa disciplina lá de atualidades em odontopediatria. E ele, junto com a professora Isabela, que é professora da UFMG, eles me instigaram muito a pesquisar mais sobre isso, a ler mais sobre isso, então um super beijo aí para eles. E hoje eu estava lendo um artigo, inclusive, que o Lucas me enviou, que comparava, né, que acompanhava, na verdade, esses compômeros em dentes permanentes. Né? Então, ele pode sim ser utilizado. Só que, mais uma vez, eu volto lá para a questão do desenvolvimento da criança, da fase de desenvolvimento da criança. Né? Então, se eu utilizo um compômero colorido, pode ser que, posteriormente, essa criança ela não queira mais aquele compômero colorido e queira substituir. Então, se você for utilizar um compômero na dentição permanente, aí já é uma questão de sugestão, eu sugiro que utilize um compômero que não seja colorido, né? Para dentição permanente. Então, ou não faça essa sugestão para não criar aí futuramente um problema com relação à fase de desenvolvimento dessa criança. Deixa eu Beleza. ver se eu tenho alguma aqui. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, o pessoal, professora, começou a me mandar pergunta antes da live. Me mandando pergunta no WhatsApp. Eu falei, não vou responder, não. Quem quiser saber vai ter que ir lá na live, assistir até o final para ter acesso aí às respostas, né? E aí as perguntas que eu anotei aqui, ó. Se ele pode ser utilizado em dente anterior. Mas você falou isso durante a aula, né, professora? Então, na Sim. verdade, a limitação nos dentes anteriores está mais relacionada à resistência mecânica mesmo, porque o compômero ele não tem aquela resistência mecânica como a resina, então a limitação está muito relacionada a isso, mas também à aceitação dos pais dos dentes anteriores, como a professora Stephanie falou, né? A nossa preocupação maior, de uma forma geral, para restaurações em dentes descidos, é a adesão, né? Eu acho que muitos de vocês já conseguiram vivenciar isso, de fazer uma restauração em um dente descido, e aí daí uma, duas sessões, aquela restauração, ela soltar, né? Isso pode ocorrer por problemas durante o atendimento do paciente, às vezes o paciente não ficou quietinho, o isolamento não foi adequado, mas a gente também tem que ter em mente que a composição de um dente descido, ela é diferente da composição de um dente permanente. Então, eu não consigo indicar o mesmo material de dentes permanentes para dentes descidos. E é uma questão que tem que ficar muito clara na nossa mente como profissional, para que a gente consiga explicar isso para os pais do paciente também, né? Dente tecido é diferente de dente permanente. Exatamente. Professora, eu queria só mostrar mais umas imagens aqui para eles. Acho que eu gostei de mostrar a imagem. Olha lá, pessoal, algumas outras restaurações, ó, que a gente tem, ó, né, com relação aí à dentição descida. Percebam que são todos dentes descidos que realmente é o indicado, né? E nós fizemos um curso, estava fazendo um curso na sexta-feira sobre materiais em odontopediatria, e a professora Sandra, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, vou usar a frase dela. Ela falou assim, se pode ser legal, por que tem que ser chato? Né? Então, se é um material que tem boas propriedades, se é um material que consegue reabilitar a saúde bucal dessa criança e ainda consegue motivar essa criança, ele é bem-vindo, com certeza, né? Desde que seja feito com seriedade, com indicação adequada e baseado aí realmente em estudos. E a gente precisa sempre estudar, atualizar. Outra coisa, e mesmo que você não vai utilizar esse material, a gente precisa saber que ele existe, né? Então a gente precisa
a gente precisa atualizar, gente. A gente precisa saber que esse material está no mercado, né? Um colega não pode chegar para você e perguntar, você não saber o que que é, se tem evidência, se não tem. Então, independente se a gente vai utilizar ou não, se você utiliza ou não, você precisa conhecer. A gente precisa saber que ele existe e se ele tem boas propriedades ou não. Isso. Eu vou abrir aqui os comentários para ver as dúvidas, tá? Estamos chegando no final, né, professora Stephanie, da nossa live. Achei que Isso, passou tão então, rápido, porque pelo menos para mim, né? Que adoro muito esses rápido. temas da odontopediatria. Vamos ver se temos dúvidas aqui. O pessoal tá Quem aí tiver agora ativou as dúvida, pode deixar aqui que a gente vai Olha os responder, tá? alunos aí. Que gracinha. Então, amiga, estamos vendo todos. Ai. Estão mandando só. Estão enviando só coraçõezinhos aí. Então, Só estão estão gostando gostando, de né? que ótimo. Saudade desses meninos. Professor Ó, Silvério o tá professor aqui Silvério, também. show de bola. Professor Silvério, a gente começou a discutir Professora um pouquinho Patrícia. também sobre os compômeros. A gente Isso, discutiu um pouquinho. Ó, vendo que cheguei no isso. final. É excelente, muito bacana, pessoal. A gente agradece vocês, né? A gente agradece todos os alunos que estiveram com a gente aqui. A gente espera que vocês tenham absorvido um pouco do conteúdo, né? Que tenham instigado a curiosidade de vocês para conhecer outros materiais. A gente agradece à faculdade pelo convite, né? A gente está morrendo de saudade de vocês, né? A gente está tentando aproveitar esse tempo para fazer o melhor para vocês, né? Para a gente estudar bastante. Então, logo, logo a gente vai estar todo mundo junto, né, com as nossas aulas presenciais, mas eu tenho certeza que esse momento está sendo de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Tayane, também pelo convite para estar aqui, né? A gente está sempre junto, então é um tema que eu aprendi bastante, né, estudando mais com você também. Então, obrigada a todos, tá? Pessoal, muito obrigada, FCO, obrigada principalmente aos alunos, né, que estão sempre nos apoiando. Eu queria deixar isso bem claro mais uma vez. O carinho, o apoio dos alunos é muito importante nesse momento. Para mim é sempre um prazer falar de odontopediatria. Adorei a experiência da live, então parabéns também à instituição pela iniciativa. E eu queria agradecer em especial essa dupla maravilhosa, a professora Stephanie, que está aí comigo. Gente, eu acho que o sobrenome da professora Stephanie tem que ser Tô Pronta, porque tudo que eu chamo, tudo que ela... Tô pronta, vamos, né? Ela sempre me acompanha e a gente sempre está debatendo, sempre lendo juntas, compartilhando estudos, compartilhando artigos. Então, a professora Stephanie é um presente aí na odontopediatria para a gente, né? Então, muito obrigada pela parceria, professora Stephanie, e a gente está junta. E a próxima, acho que o próximo é o hands-on, né? Presencial. Eu estou com muita saudade dos alunos também, de ver a carinha deles, né? A gente está encontrando muito nas aulas online, mas dá aquela saudade de ver a carinha de todo mundo perto. Mas a gente vai passar por tudo isso aí, com certeza, e vamos sair ainda melhores. Ok, gente, um grande beijo, tá? Nós vamos encerrar e nos encontramos brevemente. Até logo! Um Até. beijo!